espaço versátil, cheio de histórias e muito mais. Sobre finanças e empreendedorismo. E principalmente, experiências de vida. Silveira Podcast. Começando aqui mais um episódio do Silveira Podcast. Hoje com um convidado importante aí, indicação de um grande amigo meu. E ele vai falar sobre a vida dele, sobre os processos. O grande Rodrigo Lopes. E ele cuida do planejamento financeiro. Inclusive, fez meu planejamento financeiro aí. Sim. E nós vamos discorrer um pouco sobre o assunto aí durante o podcast. Tudo bem? Então vamos lá, se apresenta para o nosso público aí. Perfeito. Quem é o Rodrigo? Fala para nós quem é o Rodrigo. Beleza. Bom, obrigado pela oportunidade aí, Thiago. É uma honra estar fazendo parte aí do novo canal aí, né? Muito lisonjeado de estar sentando aqui com um cara que entende muito, um cara comunicativo que eu tive o prazer de conhecer recentemente, né? Mas vamos lá, Rodrigo. Eu sou um cara de 35 anos, recém-casado, né? Tô nesse ramo aí há quase 2 anos. E uma pessoa que veio de uma trajetória profissional um tanto quanto diferente do que eu atuo hoje, né? Então, atuei durante quase 11 anos como engenheiro. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção. E aí tive a maior parte da minha trajetória profissional na Vale. Então, atuei em mineração aí, com a parte logística, durante quase 11 anos. E aí resolvi fazer essa migração, que foi uma migração um tanto quanto feliz, né? Hoje, aí já com ótimos resultados, colhendo fruto de muito esforço, trabalho desse último ano aí. Muito bem. Mas fala para nós aqui, vamos lá, vamos começar um pouquinho antes de você entrar na Vale. Qual foi o seu primeiro emprego na vida? Bom... Ou o primeiro trabalho, que às vezes não é um emprego formal, mas tem um trabalho, né? Perfeito. Qual foi esse primeiro trabalho? Bom, eu acho que, assim, né, muitos dos jovens, né, da década de 90 passaram por isso, né, de ter aquela primeira experiência, talvez, ali num final de semana, trabalhando numa festa, fazendo um trabalho de garçom, né, um quebra-galho para ter aquele primeiro dinheiro ali, né, que não viesse dos pais, começar a pagar a própria farra do final de semana, né. Mas eu tive uma oportunidade também de trabalho um pouco mais formal, assim, num intercâmbio que eu fiz. Então, fiz um intercâmbio quando eu estava ali com meus 19, 20 anos de idade. Fiquei alguns meses ali nos Estados Unidos e aí trabalhei no McDonald's. Então, foi aquele tipo de trabalho para chocar você para a vida real, né? Ver que nem tudo são flores. Então, fazendo um pouco de tudo, né? Trabalhando na cozinha, lavando banheiro, atendendo o público, que foi uma experiência bacana. Foi uma primeira experiência para mim entender que, de fato, o dinheiro, né, sustentar a sua necessidade não é algo que vem fácil, né? Foi algo que contribuiu muito para a minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica. Era um momento que eu estava num momento de incerteza, aquele momento que acho que todo mundo passa na vida, né? De ter escolhido, achar que a vida vai ser toda linear, né? Escolhe um curso, faz a faculdade, sai da faculdade, começa a trabalhar e eu fui entendendo já que não era assim que a vida. Vou casar com tantos anos, Exato. Faz todo um desenho, né? Apesar que hoje você ajuda as pessoas a fazerem esse desenho. Exato. Mas exato. Se você não tem um profissional igual a você, gabaritado, para ajudar as pessoas nesse desenho, o cara se frustra, né? Sim, sim. Cara, muito legal. E assim, você falando que passou pela Vale, eu acho bacana, eu também passei pela Vale, né? A gente conversou aquele dia lá, no primeiro contato que nós tivemos. Nós somos colegas de trabalho ali sem sabermos, né? Você estava em outro setor e tudo mais. Então você foi para os Estados Unidos, fez um intercâmbio lá nos 20 anos. Isso. Cara, bem no início da vida, né? Não é todo mundo que tem essa coragem, não. Tem a vontade, mas não tem a coragem, né? Que você vê a galera aí, eu vou viajar, fazer um intercâmbio e tudo, mas tem a vontade, mas a coragem não acontece, né? E eu acredito que deve ter sido realmente um divisor de águas na sua vida, né? Com certeza. Eu acho que principalmente para começar a entender, né, o valor do trabalho, do esforço, né? Eu estava na faculdade já, então eu já fazia um curso na faculdade e era um curso que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo nele, porque eu
escolhi, como a maior parte dos jovens, né, com 16, 17 anos, o que eu ia fazer no vestibular. Passei, entrei na faculdade e talvez muito imaturo, né, como a maior parte de quem entra na faculdade da cidade. E fui deixando a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho. E aí nesse intercâmbio, começando a trabalhar, começando a entender um pouco mais do valor das coisas, eu abri a cabeça para uma necessidade, que era mudar um pouco de rumo. Então voltei, fiz um novo vestibular, troquei de curso. E aí sim entrei num curso que me endereçou ali para o que seria a próxima década da minha vida profissional, né? Que já dentro da engenharia de produção, atuando com logística. E qual região que você nasceu? É de Minas mesmo? Eu sou mineiro, BH, nascido e criado. Já tive, né, oportunidades de passar algumas temporadas longe, né? Então já morei essa época nos Estados Unidos, já morei a trabalho também no Canadá, já morei em Itabira, já viajei muito a trabalho, vários continentes que eu tive a oportunidade de atuar. Então, mas sempre voltando aqui à terra-mãe, vamos dizer assim. Sempre né? voltando pro pão de queijo. Exatamente. Vendo? Pão de queijo e tropeiro. É aquele abraço pro nosso amigo aí do tropeiro, tá? Vai colocar o Instagram dele também, apaixonado por tropeiro. Aquele abraço, viu? O pessoal do Feijão Galante aí também. Boa. Cara, mas vamos lá. Dentro disso, dentro da sua trajetória profissional, teve algum momento que você pensou assim, cara, eu vou desistir disso, não é isso que eu quero fazer? Teve a questão de mudança de faculdade ali, mudei o curso e tudo mais, mas qual foi o momento que você parou e falou assim, acho que não é isso que eu quero na minha vida, eu vou mudar? Foi logo nessa volta para o Brasil ou foi em alguma outra empresa que você trabalhou aqui, ou na Vale mesmo, e você falou, cara, minha vida era para estar indo para cá e estar indo pra lá e não é isso que eu quero? É curioso, né? Que acho que foram dois momentos parecidos em termos de ter esse tipo de insight, né? Na faculdade e depois na vida profissional. Então, eu tive esse momento na Vale, né? Na Vale, eu falo que, assim, acho que eu era CLT, acho que é a frustração de muitos CLTs passam, né? De ter certos momentos que as coisas não acontecem na nossa velocidade, do nosso tempo, de achar que às vezes a gente poderia estar entregando mais. Eu sou uma pessoa que na minha trajetória profissional eu tive muito reconhecimento. Eu sempre fui muito estimulado a tentar coisas novas e eu sempre falei sim. Eu sempre brinquei que desde o meu primeiro emprego, o que aparecesse para mim eu ia falar sim, porque eu era jovem, não tinha ninguém dependendo de mim, ainda não estava casado, então o que tivesse de oportunidade, o meu foco seria trabalhar, me desenvolver, evoluir. E depois de um certo tempo na Vale, essas oportunidades apareceram reconhecimentos, oportunidades de atuar fora do Brasil, dar suporte para um nível que eu nunca imaginei que eu poderia chegar profissionalmente, mas ainda tinha uma certa frustração. Então foi o momento que eu comecei a refletir disso. Era uma frustração de talvez oportunidades que não dependiam só do meu resultado, então eu ter entregas consistentes, pelo menos o que eu tinha de feedback, é o que eu entendia com meus gestores, meus pares, mas que certas posições, para você continuar caminhando em empresas, naturalmente você precisa, em certos momentos, caminhar para cima. E não existe vaga para todo mundo. Nem todo mundo vai ser chefe, nem todo mundo vai ser gestor, nem todo mundo vai virar um gerente geral, um diretor. E isso depende de um alinhamento de momentos, de você estar no momento certo, no lugar certo, de aparecer aquela oportunidade naquela cadeira. E isso, de certa forma, começou a me incomodar. Então, eu tinha um resultado consistente, eu tinha um feedback positivo de que, de fato, eu estava me preparando e alcançando um nível que poderia me credenciar aquilo. Só que esse momento ele poderia acontecer em um mês ou poderia acontecer em 10 anos. Não depende de você. No final das contas, você tem uma participação importante, é lógico, mas o martelo final não é seu. Perfeito. Você não era dono da sua vida, entre aspas, lógico. Faz sentido. Exato. Então foi aí que eu comecei a abrir talvez o horizonte para olhar o mercado de trabalho, olhar outras áreas. Eu sempre fui um cara muito organizado e planejado, igual você citou, né? Eu ajudo hoje as pessoas a se planejarem, se organizarem. E eu sempre tive comigo um ótimo nível de organização, de planejamento. Então eu já sabia que para os objetivos financeiros, pessoais, familiares, o que eu tinha que fazer. Se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu ia chegar lá.
mas talvez não na velocidade que eu queria. E aí eu comecei a entender um pouco melhor o que eu posso fazer de diferente. Porque se a gente faz a mesma coisa sempre, talvez burrice esperar um resultado diferente, né? Então foi aí que eu comecei a entender o mercado. Poxa, como é que valeria um posicionamento de um profissional do meu calibre no mercado hoje? Eu estava recebendo proporcional ao que eu poderia entregar? Será que talvez em outra empresa, em outra companhia, eu poderia estar sendo melhor reconhecido financeiramente, com um cargo melhor? E aí, coincidentemente, né, a gente começa a movimentar LinkedIn, começa a ouvir mais sobre como o mercado está naquele momento, e aí as coisas começam a se movimentar. Então, nesse momento de curiosidade, de um certo nível de satisfação, eu comecei a ter procura de agências de recrutamento, me chamando para entrevistas, para poder ouvir oportunidades no mercado, só que na área que eu estava. E aí eu comecei a refletir também, será que se eu mudo de empresa para um cargo maior, para um salário maior, eu não vou cair exatamente na mesma frustração que eu estou hoje? Porque eu subo ali imediatamente, mas daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vou estar com o mesmo problema. E aí que surgiu essa oportunidade de me tornar um empreendedor, de ter um negócio, atuando no planejamento financeiro, com toda a robustez e modelo de negócio que eu encontrei na franquia da Prudential. Muito bem. Então, criando assim um breve resumo da sua vida profissional, você, em determinado momento, você sai do Brasil e aí você começa num trabalho que foi no McDonald's, mas um trabalho de linha de frente ali, o cara que realmente está atendendo o balcão, que está limpando, para aprender aquilo ali, até mesmo para custear o seu intercâmbio, né? E aí você retorna para o Brasil e entende que você deveria mudar o seu curso, porque não estava condizente com o que você queria, você muda, e aí em determinado ponto você entra na Vale, passou um período gigante lá, né? 11 anos, 11 anos. E aí você foi para o Canadá, foi para um monte de lugar aí, pela empresa e tudo mais, fazer esse tipo de trabalho. E aí você, num momento de disruptura ali, você foi para a Prudential. Isso. E aí você tem hoje uma franquia da Prudential, que é o que você vai falar para nós agora. Isso. E aí você faz seu jabá aí. Não, tá tranquilo. Conta para nós como é que funciona, como é que não funciona. E vou ser bem sincero, tá? Quando eu fui indicado, eu falei, pai, para com isso, esse cara tá querendo, vai me enrolar, não vai. Eu sou muito desconfiado com um monte de coisa, assim. Ao longo da minha trajetória, eu tomei muito tombo por não, como eu posso dizer, não é prestar atenção, mas por não dar o devido valor, devida importância naquela informação. Sim. E aí eu passei por alguns momentos que foram bem difíceis. Então eu fiquei bem ressabiado, sabe? O gato escaldado, é tipo isso. E aí eu falei, cara, apesar que era bem próximo a mim, que é um cliente meu e amigo, eu falei, cara, não sei não, cuidado com esses caras, isso é treta, não é? E aí eu fui entender o que era quando a gente fez aquela primeira reunião, né? Perfeito. E aí fala para nós como é que funciona o seu processo hoje, como que não é, como que é. Excelente. Bom, acho que até antes da gente entrar um pouco no processo, né? Por que teve esse casamento tão grande, né? Desse momento com... eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito nessa fase da minha vida, que eu cheguei nesse momento de ruptura, que você perguntou, né? Foi com relação ao autoconhecimento. Então, para a gente tomar decisões, essa coragem para a gente ter uma mudança tão significativa, a gente precisa primeiro se conhecer, né? O que está dando errado, o que está dando certo, por que eu vou fazer essa mudança? E aí eu entendi que talvez o propósito era uma questão que eu não tinha entendido. O que era o meu propósito, né? Porque o financeiro, o reconhecimento financeiro, ele é um meio de você chegar até um fim, né? Você quer um reconhecimento financeiro para manter sua família com uma qualidade boa, para dar educação para os seus filhos. O que você está querendo com isso? E foi aí que eu comecei a buscar o que era o meu propósito naquele momento. Quando eu conheci a Prudential, e eu já era cliente da Prudential, eu já entendia da importância do tipo de solução que ela poderia prover para as pessoas. Então eu já entendi a importância disso. Só que uma coisa é a importância disso para mim e para as outras pessoas. Como é que as outras pessoas veem a importância disso?
E aí comecei a entender um pouco mais do modelo de negócio. O que é o nosso papel hoje, né? Hoje eu sou um especialista que trata com a parte do planejamento financeiro através do seguro de vida. Só que o Brasil, a nossa cultura, ela ainda está engatinhando quando a gente fala de planejamento financeiro. A gente tem um ótimo acelerador hoje através dos influenciadores, da mídia social, que vem promovendo cada vez mais conhecimento nesse sentido. Mas querendo ou não, ainda é um tema muito pouco explorado. Então a gente já fala um pouco mais de abertura sobre investimentos, a gente já fala um pouco mais de abertura sobre dinheiro, que antes era um certo até tabu na nossa sociedade. E o planejamento, quando a gente trata um planejamento como um todo, a gente tem que pensar que ele é constituído de várias frentes. Então eu tenho o quanto eu ganho, eu tenho o quanto eu gasto, né? Isso são duas das variáveis de tudo que a gente se planeja financeiramente para fazer. Agora, se eu vou financiar um apartamento é uma outra variável, se eu vou guardar dinheiro através de uma corretora, fazendo investimentos, através de um banco. E aí entra a parte que eu toco, que a gente chama de ativo garantidor. A gente faz nada mais é do que uma gestão de risco. É o risco que todos nós corremos. Então a gente está muito habituado hoje, talvez, com, por exemplo, fazer a gestão de risco de um bem nosso, um carro, um patrimônio, uma casa. Então hoje não existe tabu nenhum de alguém chegar para você e falar, renovei o seguro do meu carro. Já é meio que intuitivo, né? As pessoas fazem compram um carro, fazem um seguro, já protege aquele bem. Se acontecer um imprevisto, ela não quer ter aquele prejuízo. Quantos anos a gente trabalha para construir um bem como esse, né? Um patrimônio como esse? A gestão de risco que a gente trata é o bem talvez mais valioso, que é a nossa vida e a nossa capacidade produtiva. Então hoje, quando a gente trata do seguro de vida, a gente está falando de diversas frentes que ele vai acompanhar toda a nossa trajetória de construção, consolidação e transferência de patrimônio. Então se eu estou numa fase inicial da minha vida, estou começando a trabalhar, igual a gente falou, começou a trabalhar, teve o primeiro emprego, a gente está naquela primeira fase produtiva, que é onde a gente vai começar, né, a botar a engrenagem para rodar. Só que se acontecer um imprevisto, o que pode tirar hoje a minha capacidade de continuar essa trajetória minha financeira? Aí que a gente entra. A gente entra para poder resguardar que mesmo se acontecer um imprevisto, a gente ainda vai ter aquela retribuição financeira que a gente estava esperando, que a gente estava se organizando para ter. Então o seguro ele entra para nos criar um colchão, um paraquedas ali para o imprevisto. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Hoje eu entendo como funciona, mas eu vou fazer uma pergunta que a maioria das pessoas se fazem. Então o seguro de vida não é só se eu morrer. Perfeitamente. Certo? Então fala para nós um pouco dessa parte, onde o seguro de vida, ou seja, o produto ou os produtos que você comercializa, oferece, não é assim, morreu, sua família recebe um dinheiro, ponto. Isso é o básico do básico do básico. Perfeito. É como você disse, seguro do carro, né? Roubaram meu carro, não consegui reaver, o seguro vai lá e devolve o meu dinheiro. Toma aqui, a tabela é essa, toma o seu dinheiro. Você já sabe. O imóvel pegou fogo, toma aqui o dinheiro da apólice que você tem. E aí a gente tem um entendimento que o seguro de vida é esse, de modo geral, né? Claro. Morri. E se eu estiver vivo? Eu até, né, cito muitas vezes nas reuniões que às vezes o pior problema não é nem eu passar dessa, né? É eu continuar aqui. E aí entra o seguro em vida. A gente fala de vida, mas muitas vezes o seguro de vida ele é mais em vida do que de vida. Então ele vai proteger vários cenários em que a gente não necessariamente tem o falecimento. É uma coisa que vai afetar temporariamente minha capacidade produtiva, é um cenário que vai afetar definitivamente minha capacidade de estar gerando renda. Então hoje o seguro, a gente consegue criar várias coberturas dentro de um planejamento que se você tiver um acidente, se você tiver uma doença, você ainda assim vai conseguir ter compensações financeiras. Então hoje, por exemplo, um profissional autônomo, um médico, se pegar um médico hoje cirurgião, se o cara quebrar um dedo da mão, acabou. Imagina o prejuízo que esse cara não tem, de ficar 2-3 meses ali sem conseguir fazer uma cirurgia, sem entrar numa sala de cirurgia. E quando volta ainda tem que ter o tato de, será que eu realmente estou bom? Precisão. A minha precisão está igual. Perfeito. É verdade.
E isso se desencadeia em O vários. motorista quebrar a perna. O motorista quebra a perna, né? Às vezes a gente tem que passar por uma cirurgia que deixa a gente um tempo no estaleiro ali, vai ficar um pouco mais acamado. Então são tantos cenários hoje que a gente está, só de viver a gente está correndo esse risco, por isso que entra a gestão do risco. É a gestão do incontrolável. Eu nunca espero, eu não desejo que isso aconteça, mas eu tenho que também ter o pé no chão de saber que esse risco existe. Quantos de nós já não passamos por isso na família, com algum amigo, pessoas famosas. Todo dia a gente vê um cenário. Alguém aí que sofreu um acidente, teve um enquadramento aí numa doença, um diagnóstico um pouco mais grave, que ali você tem não só um impacto de renda, poxa, se você não está sendo produtivo 1 mês, 6 meses, alguns anos, naturalmente a sua renda ativa ela vai cair. E o que é pior, muitas vezes vem com uma conta maior também, né? Porque a pessoa acamada, muitas vezes a despesa dela se torna uma grande incógnita. Porque você vai ter que fazer, às vezes, um medicamento que você não estava prevendo, né? Você vai ter que fazer ali uma fisioterapia, você vai ter que fazer, às vezes, uma consulta com um médico que é fora do seu plano de saúde. Então, a gente tenta criar essa inteligência financeira de uma forma que eu tenha essa camada de proteção, que é um valor ali que não vai impactar meu padrão de vida, que eu não vou deixar de viver, ter a minha qualidade. Mas se o imprevisto acontecer, eu não vou ter aquele impacto da renda não estar entrando, de eu não conseguir manter meus filhos na escola particular, de eu não conseguir manter meu padrão de vida. Essa é a compensação financeira que normalmente vai nos ajudar a acompanhar essa fase. Se você tem um acidente, por exemplo, depende do INSS hoje, fatalmente você vai entrar para a fila, vai receber. Às vezes recebe daqui a 6, 7 meses. Mas nesse período, como é que você faz para comer, para pagar as contas? E aí a vida da pessoa vira de cabeça para baixo, né? O pessoal costuma dizer, cara, ó, exemplo real, tá? Um amigo meu, ele abriu uma empresa e pouco tempo depois, só uns 9 meses depois, a empresa estava um pouco devagar ainda e falou, cara, vou comprar uma moto para fazer entrega. Aí foi comprar uma moto, fazer entrega, carregar passageiro, aquela coisa toda, enquanto o outro negócio, ou seja, um outro emprego, uma segunda fonte de renda até o sonho dele acontecer. E a gente sabe que isso acontece. O empreendedor no Brasil, ele não. A não ser que você tenha alguém para te bancar, ou você guardou o dinheiro muito tempo para depois investir. Numa dessa aí, chovendo, ele caiu e quebrou o joelho. Fraturou, sei lá como é que exatamente foi. E aí, o cara passou aperto, cara. O cara passou aperto, porque minimamente ele ficou uns 6, 7 meses de molho, com a perna para cima, sem poder fazer nenhum dos dois trabalhos. Só que a empresa dele estava pagando aluguel, água, luz, condomínio. Parada, exatamente fechada a empresa. Porque ele depende da força de trabalho. Então, como que você vai atender um cliente com a perna tem que ficar para cima? E aí, cara, eu lembrei de você na hora que ele me contou isso. Na hora que ele me contou, eu falei assim, poxa vida, se ele tivesse feito. E tem um outro amigo que ele tinha o seguro, ele cancelou o seguro e ele infartou. Ah, nunca usei isso, estou pagando tem 2 anos. E ele infartou, e ele viveu exatamente pelo INSS durante quase 2 anos. Então, assim, é uma realidade que às vezes a gente não quer pensar. Perfeito. Mas a gente tem que pensar, né? Infelizmente, eu acho que assim, é só quem teve oportunidade de estar muito próximo de alguém, ou passando por isso, ou a própria pessoa passar por isso, que entende o quanto que isso impacta a gente na nossa vida, na nossa trajetória. Então, você ter hoje um afastamento no INSS, ter que ficar fazendo prova de vida, levando laudo médico, muitas vezes para receber um salário mínimo. Algo próximo ali de 20%, 30% da renda que você produzia trabalhando. Então, é um impacto que a maior parte das vezes a gente não consegue mensurar. Então, ter hoje uma inteligência, uma estratégia que vai te resguardar disso, é o que pode evitar o pior, né? O colapso completo da sua vida, de você passar a ser dependente de familiar, dependente de... Quantas vezes a gente já não viu, né, vaquinha online para ajudar a pagar uma cirurgia, pagar as contas ali no mês, porque a pessoa não está conseguindo produzir.
E aí, a nossa inteligência, como você falou, né? Ela não parte só do falecimento. Ela parte de todos os diferentes momentos da nossa trajetória financeira. Então hoje você tem várias referências aí, bilionários, que ainda utilizam o seguro de vida. Porque se você for pensar na nossa trajetória, a gente vai trabalhar tanto para poder construir, para dar um conforto. Às vezes eu já nem preciso trabalhar mais para ter renda dentro de casa. A renda passiva já é dos ativos que eu construí na minha vida. Eu tenho aqui imóveis de aluguel, eu tenho ali dinheiro investido aí em fundos imobiliários, em renda fixa, que me pagam já um valor que dá para manter meu padrão de vida. Só que esses cenários, eles também têm a capacidade de, às vezes, desbalancear isso tudo que eu construí com muito esforço, com muito trabalho. Então, ter também essa estratégia, por isso que a gente sempre fala de planejamento financeiro. O que é o grande diferencial do propósito do que a gente cria hoje, num cenário igual a gente faz com a Prudential? É o especialista que me ajuda a desenvolver o que eu preciso. Então hoje o meu papel é ser esse especialista, que ele vai justamente entender qual que é a minha necessidade, qual que é o momento de vida que eu estou me enquadrando nele hoje, para resguardar tudo aquilo que é mais importante para mim. Então, fazer esse tipo de inteligência financeira, muitas vezes a gente vai tentar fazer ela com algum tipo de patrimônio, com algum tipo de reserva. Só que ter um especialista é igual quando a gente vai desenvolver ali um diagnóstico médico, né? Eu estou com algum problema que eu quero resolver de saúde, eu vou no médico, ele vai entender o meu quadro, vai me receitar o remédio, se for um exame que eu tenho que realizar. O profissional especialista no planejamento financeiro, o papel dele também é entender minha necessidade e criar algo sob medida para mim, para aquela fase da minha vida. E adaptar ao longo da minha vida a minha necessidade também dentro desse planejamento. Então hoje a gente trabalha tanto na fase da formação do meu patrimônio, quanto na consolidação e manter esse patrimônio já consolidado, para que eu não tenha riscos que talvez podem ceifar um patrimônio como esse. Você estava citando de casos, né, de pessoas próximas, tenho amigos pessoais também, que viveram na família a dor que foi ter uma pessoa acamada, enfrentando um tratamento de CA mais grave, de ter que fazer vendas de patrimônio, venda de imóvel, para poder custear um membro da família estar em São Paulo acompanhando aquela pessoa, fazendo um tratamento durante vários meses, poder custear consultas com médicos de referência, porque uma coisa é aquele sustinho que a gente vai, pega uma receita, vai no médico ali, coisa rápida. Outra coisa é um problema que começa a ficar mais sério, que exige mais investigação, que você procura aquele médico de referência, a pessoa que vai resolver o seu problema. Então, o planejamento que a gente faz, fazendo a analogia do médico, né, a gente é o especialista que vai nos dar o medicamento que eu preciso para aquele momento da minha vida. E aí, depois que está tudo consolidado, que está tudo criado, que nossa família já está muito bem financeiramente, nosso patrimônio já está consolidado, a gente também começa a acompanhar o que é uma grande realidade de muitas famílias brasileiras hoje, que é o processo da sucessão. Tanto uma sucessão que pode ser empresarial, quanto uma parte que a gente já começa a tentar uma sucessão patrimonial. Se eu já tenho patrimônio suficiente para mim, para as próximas gerações, eu não quero deixar que isso tudo fique no meio do caminho, né? Quando eu não estiver mais aqui, quem que serão as pessoas que vão herdar o fruto desse trabalho? E aí o seguro e o planejamento que a gente desenvolve se torna um veículo muito interessante de inteligência financeira para baratear esse processo, para facilitar esse processo, para dar liquidez e celeridade. Assim como dentro de uma empresa. Uma empresa não deixa de ser parte do meu patrimônio, né? Então, pessoas que são empresárias, que têm uma estrutura entre sócios, muitas vezes o seguro vai se tornar também mais uma ferramenta excepcional para poder fazer, na falta de um sócio, uma inteligência da melhor maneira possível de poupar o caixa da empresa e fazer uma sucessão entre sócios quando acontece uma falta. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora conta para nós, e aí, qual que é o seu planejamento de filhos? Quantos filhos você pretende ter? Você tá novo ainda.
Esse é um Esse não muito depende bom. de você, depende de quem manda, né? Ou não, como que é? Esse é um planejamento que tem muita torcida por trás dele, viu? Porque eu brinco, minha esposa, a gente casou, né, no final do ano agora, em 25, no final de agosto, e a minha família é uma família um tanto quanto ansiosa. Então meus pais, eles já vinham cobrando não o casamento, mas a próxima geração. Então, eles são avós da Clara, a Clara é minha sobrinha, minha filhada, que está com 7 anos, e aí os avós estão muito ansiosos para terem mais gente populando essa geração aí, né? Seus pais vão gostar dessa pergunta, então. Essa aí você já me jogou na fogueira com eles aí, ó. Então é um planejamento que tem sido feito com muito carinho aí para os próximos meses, anos, vamos ver, né? O que vai poder aparecer, mas é de fato parte do planejamento que a gente está traçando aí, né? Cara, mas brincadeiras à parte, assim, porque como você falou que não tinha filho ainda, tinha casado recentemente, que hoje é engraçado, né? A geração anterior, que até chega na sua também, a galera tinha filho cedo, às vezes nem casava, já metia os pés pelas mãos, fazia tudo trocado. E aí, quando a gente vê um cara que faz exatamente aquilo que deveria ser feito teoricamente, né? Fazer um planejamento de vida, eu vou trabalhar, vou estudar, eu vou ter uma casa, vou ter um imóvel, vou ter um patrimônio para depois casar, e aí meio que sou como diferente, Sim. mas é o que deveria ser o correto, né? Tipo, cara, eu quero casar, qual condição que eu vou dar para minha família? Qual que é a situação de vida que eu vou dar para minha família? Ah, não, vou fazer, vou arrumar os 4 meninos, depois eu penso o que eu faço. E a verdade não, né? Tem que planejar isso. E é bem legal porque hoje você trabalha com planejamento, ajudando pessoas, e você acaba sendo exemplo, mesmo antes de trabalhar com isso, você já fazia o seu planejamento, né? Perfeito. Eu acho isso muito legal, cara. Acho que encaixa muito bem no seu papel de planejamento, né? Exato. E é engraçado, né, que na nossa atividade do dia a dia, né, como a gente tem que se tornar esse especialista para entender o que a gente vai desenvolver para cada pessoa, a gente muitas vezes entra justamente nessa seara, né? Se a pessoa já tem filhos, se ela espera ter, com quanto tempo que ela imagina fazer cada passo da vida dela, porque isso tudo vai influenciar. E aí, como eu já sempre pensei muito no meu planejamento pessoal, hoje eu ajudo as pessoas muitas vezes nessa organização. Muitas das pessoas que eu sento, eu faço esse tipo de pergunta, a própria pessoa fala, eu nunca parei para pensar nisso. Não é algo que eu estou muito preocupado por agora, não sei se eu vou ter, se tiver também não tem problema não, a gente dá um jeito, né? Acho que é um pouco do... Eu não falo que isso é um defeito, mas eu acho que é, na verdade, uma qualidade do brasileiro, né? Apesar da diversidade, dessa falta de planejamento, a gente consegue se virar. A gente, né, consegue correr atrás, às vezes até um combustível a mais ali, quando acontecem algumas coisas, né? Mas eu também sinto que a gente não precisa correr risco desnecessário. Então, a gente podendo se organizar, tendo tempo. Minha esposa é mais nova do que eu, né? Eu até brinco com ela, ó. Pra mim, a minha idade, a nossa gravidez já é de risco. Então... Sacanagem, cara. Então já podemos nos organizar aí para poder providenciar o quanto antes, né? Lá em casa, se eu der mole, a esposa quer mais um. E eu acabei de fazer 40, então... Então, aí tem que... Tô velho, não tô podendo pensar nisso não. O pessoal pensa, mas... Eu acho que tudo tem seu tempo, né? E não sei se eu ainda vou ter mais um, se eu não vou ter. Mas paciência, né? Aí fica pro... Já sou até avô, né? Então... Pois é. Mas assim, cara, e voltando dentro do seu negócio, hoje, qual que é o seu... Como eu posso dizer? Sua área de atuação, seu geograficamente falando, qual que é o local que você mais atua hoje, essa região, por que você escolheu essa região? Claro, se você puder falar, Claro. né? O que você não puder falar também, não vamos forçar, não. Vamos falar o que você puder falar. Não precisa passar sua estratégia para os concorrentes. Não. Mas qual que é a região que você atua mais? Como que é a sua forma de abordagem? Você que aborda, você vai pela indicação? Como que é o seu meio hoje estando, digamos assim, o seu comercial, teoricamente, dentro
da sua empresa hoje representando a Prudential? Perfeito. Bom, mudou muito a forma de atuação do tipo de trabalho que a gente realiza hoje, né? Acho que até com o advento aí da época da pandemia, de o online, o remoto se tornar parte do dia a dia de quase todo mundo, né? Então hoje, em termos de limitação geográfica, eu não tenho. Eu tenho clientes hoje que moram nos Estados Unidos, eu tenho clientes que moram na Europa, né? Que são pessoas que têm uma preocupação de ter um resguardo, eles têm ainda, né, uma conexão com o Brasil, eles têm uma estratégia de ter o vínculo aqui ainda. Então, para eles faz sentido. Então, assim, hoje eu não tenho algo que me limite a estar numa geografia única. Só que eu também entendo que o presencial ele é muito importante. Se sentar próximo às pessoas, ter uma conversa cara a cara, né? Até pelo nível de detalhe do que a gente desenvolve, do tipo de confiança que a gente tem com os nossos clientes, eu acho que é importante a gente ter esses momentos presenciais. Então eu iniciei naturalmente minha atuação em BH, onde estão minha família, a maior parte dos meus amigos. E esse é um negócio que a gente normalmente inicia assim, com as pessoas do nosso ciclo mais próximo. E aí o nosso negócio hoje, ele é uma prospecção que ela depende 90%, 99% de indicação. Então, a forma, né, que a gente até se conheceu, né, Thiago, foi esse tipo de indicação de pessoas que a gente conhece, começam a entender a importância do que a gente faz e dão a chance de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, você estava até citando, né, do seu amigo que passou por um momento difícil, que poderia ter se beneficiado de uma estratégia como a que a gente construiu para você. E aí, os meus clientes hoje, eles se tornam também um grande potencializador de multiplicar isso, essa cultura, a importância do nosso trabalho para mais pessoas. Então a gente vai chegando até as outras pessoas por indicações. E aí eu até cito, olha cara, quem que você gostaria de dar a oportunidade de saber que isso aqui existe? Porque a maior parte das pessoas nem sabe que existe uma solução como essa que a gente desenvolve. Como é que você se sentiria podendo beneficiar pessoas do seu ciclo, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que se relacionam profissionalmente? Então, essa é a principal ferramenta que a gente tem hoje para poder estar atuando, conhecendo mais pessoas. Agora, geograficamente hoje eu tenho uma estratégia de estar mais na região norte de Minas. Então, há pouco mais de 4 meses eu tive a oportunidade de estar com alguns clientes que eu já tinha nessa região e vi que é uma região que ainda está muito carente de profissionais dessa área. Então hoje quando você pega Belo Horizonte é uma cidade aí com seus mais de 2 milhões de habitantes, a gente tem algumas centenas de profissionais atuando com esse tipo de solução. Não só no seguro de vida, mas em diversas etapas do planejamento financeiro. A gente tem células completas para tratar só de seguro de vida dentro das principais corretoras hoje. Então, quando você vai consultar com alguma das principais assessorias de investimentos, né, que são apoiadas das principais corretoras, você vai ver que elas já têm especialistas que tratam só a parte de seguro. E hoje está cada vez mais comum nos grandes centros a gente ter acesso a esse tipo de solução. E aí eu entendi que lá no norte de Minas hoje é uma região que você tem grandes empresários, você tem grandes profissionais, você tem muitos profissionais atuando em várias áreas, muitas pessoas aí que já estão construindo um bom patrimônio, que já estão numa trajetória financeira importante e que não conseguem ainda ter acesso próximo de um profissional de planejamento financeiro. Então hoje eu visito vários clientes ali na região que o dia a dia da pessoa não consegue parar para poder estar ali entrando numa videochamada, conversando com alguém em BH, ou que nunca teve a oportunidade de ser apresentada para uma solução como essa. E que é uma pessoa que muitas vezes senta, tem uma conversa igual essa que a gente está tendo hoje, e fala assim, caramba, Rodrigo, como é que eu nunca soube que isso aqui existia? Como é que ninguém nunca me contou? Porque eu vou no banco, eu tenho um gerente do banco que me ajuda. Só que o gerente do banco, ele está ali tratando a vida financeira completa da pessoa, ele está ajudando no financiamento, no empréstimo, no consórcio, e pagando as contas e ajudando a quitar os boletos. E o seguro de vida é mais uma das coisas que estão ali no meio.
Então hoje você tem um profissional auxiliando, e aí eu adotei essa estratégia. Então hoje eu estou mais atuante no norte de Minas, tenho conhecido muitos empresários, tenho conhecido muitos profissionais autônomos, profissionais CLTs, e cada um com a sua necessidade. E aí, naturalmente, a gente conversa com mais pessoas, elas indicam mais pessoas do ciclo delas, elas veem pessoas que têm a importância de conhecer. Tem várias pessoas que sentam com a gente e falam, olha, nesse momento, né, eu estou naquele momento da minha vida que está um caos, que eu não consigo, mas isso é muito importante. E aí fala assim, cara, conversa com minha mãe, conversa com minha esposa, conversa com meu filho, meu amigo, meu sócio. E essa é a forma que hoje o nosso negócio se desdobra. É um laço muito de confiança, de cuidado que as pessoas têm, porque a gente muitas vezes vai falar do que é mais importante na vida da pessoa, né? O fruto do trabalho dela, proteger as pessoas, os filhos, a família. Então, esse tipo de boca a boca, vamos dizer assim, é o que movimenta o nosso negócio. Eu vejo o seu trabalho hoje muito, muito pertinente no seguinte sentido. Por exemplo, quando eu sento com um cliente para fazer o planejamento financeiro da empresa dele, a gente entra lá e tal, o planejamento financeiro está aqui. Funcionários, impostos, tarará, faz todo um fluxo, né, pro cara e tal, dentro de uma consultoria. E em determinado ponto a gente chega na parte de plano de saúde, empresarial. E aí alguns clientes falam assim, poxa, e você faz isso na parte financeira pessoal? Em poucos casos a gente acaba atuando, né? E aí você vai lá e faz um planejamento financeiro pro cara. Dentro desse planejamento financeiro, sempre teve um gap. Ó, cara, esse pedacinho aqui, você precisa fazer um planejamento de seguro de vida. Mas a gente nunca entrou nesse planejamento falando exatamente essa parte. E eu não tinha tido contato anterior com ninguém que fizesse essa parte do seguro de vida. Era só assim, tive, mas é como se fosse um seguro igual de carro. Tá aqui, igual do banco, tá aqui. 3 cotações, ou escolhe o qual? Escolhe aqui, porque a gente acabava indicando pro cliente, ó, você tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Do banco tal, empresa tal, empresa tal. E a gente deve ficar brincando lá do Bamerindos, né? E o Bamerindos continua uma boa. Mas assim, dentro desse planejamento, sempre orientamos o cliente a tirar uma parte daquele dinheiro que ele tem para um seguro de vida. Cara, se morrer hoje, como é que sua família fica? Se você morrer hoje, Mas a gente nunca tinha se atentado, e isso melhorou até o nosso planejamento com os clientes, em, tá, e se você ficar doente hoje, como é que você faz? Porque quando a gente pensava nisso, era dentro da parte empresarial. Você ficou doente hoje, quem que vai fazer o seu serviço? Ah, eu tenho um gerente, eu tenho não sei quem, o meu filho me substitui, minha esposa é minha sócia. Então o cara sempre, se eu adoecer, eu tenho essa pessoa. Tá, e se morrer? Se morrer, eles vão assumir a empresa e acabou. Então a gente se limitava a isso, a chegar nesse planejamento empresarial, de sucessão, fazia até alteração contratual, colocando a sucessão do fulano que morrer, passa para o ciclano, porque assim, o contrato social fala, se você, em caso de falecimento do sócio, os herdeiros, qual herdeiro? Se eu direciono, fica mais fácil. E muita gente cria a holding familiar para isso, pensando no planejamento, sucessão e tudo mais. E se o cara ficar em... Cara, o dia que você me falou isso, eu falei, caraca, mano, a gente tem isso na mente, mas você acaba assim, se eu não estiver aqui, fulano assume a empresa, meu filho, meu sócio, minha esposa, e toca o negócio e vão cuidando de mim. Tá, mas e se eu fizer um planejamento, claro que eu não quero que aconteça, mas se eu faço um planejamento, se acontecer, porque todo mundo está sujeito, como você mesmo disse, se acontecer um caso mais sério comigo, como que eu faço? E aí? Até alguém assumir alguma coisa, já perdeu cliente, já perdeu venda, já perdeu um monte de coisa. Porque, querendo ou não, os pequenos negócios no Brasil funcionam em torno do dono da empresa. Sim. Os pequenos negócios. Os grandes negócios tem um monte de sócio e você é só um pedaço ali. Mas quando você você é o cara da empresa, se você se ausenta, como que faz? Vai ter essa parte da sucessão profissional, mas e a sua casa? Exato. E aí, eu não morri. Não morreu. E aí?
Cara, o dia que você falou isso comigo, eu preciso fechar esse negócio logo. Isso é uma coisa que, né, apesar da gente é tão lógico, É lógico, é óbvio, mas a gente não a faz. gente não faz. Mas por que não faz? Porque Uhum. você pensa no seguro do carro, no seguro da casa, na escola do filho, no plano de saúde. Exato. Mas você fala, tá. Hoje, talvez a nossa principal barreira ela seja cultural. Quando você pega países que têm já uma cultura de planejamento de muitos anos, quando você falava dos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, você vê nos filmes, né, as pessoas desde pequenininha comprando ação já, o cara é avô, ele deixa ação de empresa pro neto que está nascendo, né, e já cria toda uma estrutura de investimento e de seguro. Seguro hoje, as seguradoras, elas são os principais, talvez, empresas e players financeiros de todo o mercado global. Eles tratam a gestão de risco em várias esferas, aí extrapolando além do seguro de vida, seguro como um todo, gestão de risco, é um mercado hoje que ele supera qualquer tipo de ativo financeiro. Porque ele vai tratar do incontrolável, ele vai tratar do meu planejamento de liquidez, ele vai tratar do imprevisto, do incontrolável. E aí, você estava falando, né, o familiar, o empresarial, muitas vezes o cara que é empresário, a vida da família, ela está de mãos dadas com a empresa. E aí muitas vezes a gente começa a tratar o planejamento e a estratégia do seguro na pessoa física, na família, e daqui a algum tempo a gente já começa a caminhar para a vida da empresa. Às vezes, igual você falou, né, uma empresa familiar, o filho já está assumindo, a esposa consegue trabalhar, mas muitas vezes esse cara preparou um sucessor dele que veio de fora. Ele tem um braço direito ali que faz mais coisa do que ele dentro da empresa dele. E se esse cara que está lá, movendo a minha empresa, também não estiver lá? Então hoje a gente faz estratégias desse tipo de seguro, inclusive pensando na saúde de uma empresa. Às vezes eu sou um empresário, eu tenho 100, 200, 300 funcionários, mas tem um cara lá que se ele não aparecer para trabalhar amanhã, a peteca cai. A empresa... Aí a gente chama hoje uma estratégia dessa, né, de proteger ali não só os ativos meus, mas das pessoas chaves dentro da minha empresa. Então eu tenho pessoas hoje que para a empresa estar funcionando, que aquela pessoa é essencial para o negócio. Se essa pessoa não estiver aqui atuando amanhã, como é que a empresa fica? Eu vou ter caixa para trazer um cara gabaritado igual esse, pagando o preço que o mercado paga, para ser algo temporário, ou que seja definitivo também, que esse cara não vai voltar mais? Então, por isso que muitas vezes os contadores são grandes parceiros que a gente tem, né? Você estava tratando, é isso aí. O contador, ele chega num momento que ele já sabe, ele já tem um raio-x completo da empresa do cara. E ele sabe justamente as fragilidades. E muitas vezes a fragilidade vem disso, do incontrolável. De ter talvez um profissional ali que representa grande parte da produtividade do negócio dele, do domínio de conhecimento, de toda a bagagem do que faz a empresa rodar. Isso pode ser ou não um sócio, pode ser ou não alguém da família. E proteger essas pessoas dentro de uma estrutura da empresa também é muito importante para manter a empresa de pé, quando acontecer alguma coisa com essas pessoas. Então hoje o seguro a gente move na pessoa jurídica, na pessoa física, né? E aí extrapolando, igual você falou, né, da sucessão. Quando a gente senta para poder pensar num planejamento sucessório, a gente tem que sentar numa mesa com vários profissionais, né? A gente tem que sentar com um advogado, a gente tem que sentar com um contador, a gente tem que sentar com um cara que vai fazer o seguro de vida, com um cara que vai injetar ali toda a liquidez, pagar as contas, às vezes é um assessor de investimento. Então é um jogo que normalmente a gente tem várias áreas e infelizmente a gente ainda espera um milagre, né? Muitas vezes a gente quer aquela bala de prata. O que eu posso resolver tudo disso aqui, pagar uma conta só e deixar tudo resolvido? E não tem. Como eu disse, né? A gente vai ali e faz um planejamento sucessório, por exemplo. Vou criar uma holding patrimonial aqui, familiar, e vai gerir o patrimônio do sócio. O patrimônio dele está lá, 5 milhões. Tem 4 casas, 5 lojas, 2 apartamentos e tal. Algumas ações. Beleza, tá aí tudo bem. Eu não estou pensando na sucessão, depois o cara morrer. E se esse cara fica doente? Esse patrimônio ele, fatalmente pode ser liquidado para cuidar da saúde do cara. E aí ele passou, às vezes, 40, 50 anos da vida dele criando um patrimônio e por questão de 2, 3 anos ele queima isso tudo.
Eu falei, peraí, mas se eu tivesse feito um planejamento nesse sentido financeiro, onde parte do meu dinheiro vai ser para cuidar desse patrimônio caso eu morra, caso eu fique doente, por exemplo, porque, beleza, fiz ali, trabalhei 40 anos da minha vida, criei um patrimônio, criei uma holding, tá tudo, se eu morrer amanhã, tá tudo resolvido. A família fica com a empresa, os imóveis estão aí alugados, o dinheiro a renda vai para minha empresa, a empresa paga a minha família, beleza. Lindo. E é exatamente assim que funciona. Só que aí eu ainda tenho 60 anos, por exemplo. Pensando num empresário aí com 40 anos de mercado. O cara até tem 40 anos aí, tem 60 anos de idade. E aí ele ficou doente, ou sofreu um acidente e tal. Dependendo se ele não tiver um dinheiro ali, um capital para cobrir essa doença, até ele conseguir produzir mais alguma coisa, ele vai começar a queimar. Aí eu vou ter que vender um apartamento, aí vende um apartamento. Aí daqui a pouco vende uma ação, tira ação, não sei o que, começa. Aí vai queimando, aí seus 5 milhões pode virar nada. Dependendo do tipo de doença, pode virar 2 milhões. Mas ainda deixei alguma coisa. Cara, mas... E isso me fez refletir muito, porque faz total sentido quando você faz um planejamento de longo prazo. Porque o nosso planejamento hoje é qual? Preciso pagar minhas contas. Sim. Cartão de crédito está vencendo. O que eu vou fazer? A escola do menino, virou um ano, agora tem PVA, tem IPTU, tem isso e aquilo. Como que eu vou fazer e tal? E beleza, às vezes, e a grande maioria dos brasileiros são... Eu ganho 2 mil, mas eu acabo gastando 3. Mas você tem que fazer um planejamento onde parte desse valor, e tem que ser, de repente, um dos valores principais, é você tirar primeiro o pagamento do seu seguro. Cara, beleza, o meu seguro é em vida, como você fala, né? Tá, beleza, eu fiz isso aqui tudo num desespero desse aí, infartei. E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar, às vezes, 3, 4 meses internado, lascado, se eu não morrer, fico aí, até eu voltar ativa novamente, já não vou ter mais a mesma força, normalmente é assim, não vou ter a mesma força, mesmo gás. E aí, como é que eu faço para bancar aquelas contas que eu deixei? E aí, se você tem o planejamento, né? Se você procurou nosso amigo Rodrigo Lopes e fez o seu planejamento, tá resolvido. Já é uma coisa a menos para preocupar. Já é. Resolução de ano novo, já é. E o dia que nós sentamos para fazer, que eu virei para mim e falei, o negócio é o seguinte, nós gastamos X, a gente tem muito desenhado, não quer dizer que a gente pague tudo certinho, né? Porque, infelizmente, alguns atropelos acontecem, sazonalidades, por mais que você se planeje, às vezes você não consegue fazer tudo certinho. Mas eu sentei para ela e falei, nós ganhamos X, gastamos Y, tem esse patrimônio, esse investimento, e uma das maiores preocupações que nós sempre tivemos foi, e se eu faltar? Como que vocês vão fazer? E aí eu estava buscando um seguro de vida, para se eu faltar, literalmente, eu morri. Não tô aqui mais. Não tô aqui. Beleza, o que eu comprei financiado quita, o outro que ela tá junto quita uma parte, o outro que ela não tá quita tudo. Fiz um seguro de vida pequenininho ali no banco mesmo para quitar o carro. Tá, mas e se eu não morrer? Eu só ficar doente? Eu vou estar aqui dando despesa e tô doente, não consigo produzir esse monte de conta. Como é que ela faz? Porque eu não morri, ela não vai pegar esse dinheiro. E aí isso é uma grande preocupação nossa, né? E ela ia ter que voltar pro mercado, ia ter que, né, começar tudo de novo, ia ter que batalhar muito, sofrer muito com isso. E eu falei para ela, olha, a partir de hoje pode ficar tranquila que nós temos, dentro do nosso planejamento financeiro, nós temos agora também um seguro em vida. Caso eu fique doente, vai cobrir essa e essa despesa, você vai ter só que administrar esse dinheiro aí. Porque eu tirei um peso, acho que, sei lá, umas 2 toneladas das minhas costas, da dela também. Porque, como eu disse, eu cheguei nos 40, né? Até, tenho 20 e poucos anos, tô firme, tô forte, pá, deixa que eu faço. Sou peito do pai, que o pai resolve. Né? Assim, eu com 22 anos, a Vale falou, vai pro Rio de Janeiro? Eu vou. Deixa o pau quebrar, vambora. Aí passou 9 anos, volto pra Minas? Volto. Vai pro Espírito Santo? Vou. Volto pra Minas? Volto. Mas eu era novo. Eu tinha todo o gás possível. Por mais que eu já tivesse filho, você não pensa nessa parte. Beleza, eu cheguei nos 40. Se eu viver até 80, já vivi metade da minha vida. Né? E daqui pra lá, meu amigo, é claro que quem é jovem também pode ter fatalidades, pode ter doença, pode ter tudo, mas daqui pra lá a gente sabe que a tendência é
o gás diminuir, você não tem tanta energia. Eu lembro que quando eu tinha 12, 15 anos, mais ou menos, eu lembro do pessoal, os 40 a mais, nem emprego conseguir. Por isso que as pessoas entravam numa companhia e ficavam até aposentar. Era a estabilidade. Porque se o cara saísse da empresa próximo de 40, ele não arrumava emprego. E eu lembro nitidamente do meu avô falando assim, quando você começar a trabalhar, você não pode sair da empresa, você faz de tudo para ficar lá. E isso ficou em mim assim, tanto que quando eu entrei com 16 anos na Vale, eu só saí de lá com 30 e tantos. 35, acho, 34. Fiquei muito tempo lá. Por quê? Foi meu primeiro emprego de fato, de carteira assinada, CLT bonitinho, e eu não queria sair por nada. Carrega pedra, carrega pau, carrego. Bora. Bota no fogo e volta. Vou ter que cozinhar, tem que lavar o banheiro, fazer o que fosse preciso. Legalmente falando, é lógico, para ficar na empresa. E aí depois eu vi que não era bem assim. Só que isso era a realidade da época. Hoje não é mais essa realidade. Hoje as pessoas vivem mais. Os 40 mais hoje, eu vou te falar, a galera que tem 40 mais aí, ou 30 e poucos mais, tá nadando. Porque a galera mais jovem não tá conseguindo acompanhar. Exato. E aí entra exatamente no que você fala, né? Tá, beleza, você tá aí, tá com gás, tá fazendo, acontecendo. E se você ficar doente, negão? Como é que você vai fazer da sua vida? E sua família? E tudo que você construiu? Porque as pessoas, infelizmente, culturalmente falando no Brasil, pensam no que tem e não no que é, no que são, né? E aí? Sua família, como é que fica? Seu filho faltam 5, 6 anos para ele sair da escola, e vai, às vezes tem que sair de um colégio particular e ir para um público. Às vezes você tem um plano de saúde, você vai ter que parar de pagar para ir para o SUS. Você parou 3 meses de pagar, você perdeu. E aí você está no meio de uma doença. Que você vai? Parou, inadimplente, aí volta a carência, e como é que fica? E aí, como é que você vai arrumar? E cara, isso era um grande peso para mim. Fica aí o depoimento, você pode usar depois nas suas redes. Com certeza. E cara, de verdade, eu tenho um peso a menos nas minhas costas hoje. De verdade. Tanto que começou o mês, opa, cadê o dinheiro do seguro? Paga logo lá que se der ruim no meio do caminho já tô tranquilo. Eu gosto muito daquele conceito assim, né, da organização nossa financeira. A gente deve ter até citado isso na nossa primeira reunião, né? De eu já ter as caixinhas, né? Eu começar o mês já ter minha caixinha. Quais são as despesas? Quais que são aqui meus investimentos, né? Vai entrar aqui a aplicação que eu estou fazendo ali na corretora, o renda fixa que eu estou investindo. E cadê meu ativo garantidor? Aí o ativo garantidor vai ser aquela caixinha da gestão do risco. É o seguro de vida, é o plano de saúde, é o seguro do carro. Porque eu sei que esse aqui, ó, é o que eu não quero usar. Paga para não usar. Paga para não usar. Né? Eu não vou deixar de comer, não vou deixar de fazer minhas coisas para pagar aquilo ali, mas eu sei que ele tá ali para se eu precisar, eu não vou passar aperto. Eu não vou ter um susto, um imprevisto muito grande que, além de tudo, né, com um cenário como esse, talvez o financeiro a gente não para pensar nele, né? Porque, poxa, eu estou enfrentando um cenário tão drástico, uma doença, um acidente ali que me afetou, mas se além de tudo ainda tiver que pensar no financeiro na hora dessa, sem saber se eu vou conseguir ter um acesso a um bom tratamento, sem saber se eu vou conseguir manter as contas da casa em dia. Então, a nossa cultura, a gente está começando a entender a importância de cada uma das soluções que a gente tem. E são várias. Construir patrimônio, eu vou fazer através, primeiro, de muito trabalho, botando dinheiro para dentro, alocando em ativos e não em passivos. Isso é uma parcela muito importante do que a gente cria. Mas eu também não posso ter alguma coisa que vai jogar contra. E se eu tiver um risco que eu posso evitar, por que não evitar esse risco? É igual, acho que ficou famoso para todo mundo aí, o que é o FGC e o Banco Master, né? Exatamente. Então o cara, quando ele vai fazer um investimento, que ele sabe que tem um FGC por trás, ele já fala, opa, eu estou resguardado. Muitas pessoas estão começando a se aventurar no mercado financeiro hoje, né? Aí elas estudam um pouco, entendem o que é o renda fixa, o que é um fundo garantidor de crédito e se sentem seguros. Falam assim, olha, eu posso botar meu dinheiro suado nesse tipo de aplicação, porque se tiver um risco maior, eu estou resguardado. É o que aconteceu agora no Banco Master, né? Eu fui um dos agraciados com o pagamento do FGC aí na semana passada, porque, né, caiu, o banco quebrou, e aí a gente tem um resguardo. Poxa, o meu dinheiro que eu tanto batalhei para conquistar, o patrimônio que eu construí, não foi um maluco que foi lá e botou ele em risco. Eu fiz um risco controlado, botei meu dinheirinho para trabalhar para mim,
Aconteceu o pior, que foi o banco ali não conseguir honrar com os compromissos dele, e ainda assim eu estou resguardado. Se a gente extrapolar para a nossa vida, uma doença e um acidente são esse risco que eu estou querendo controlar. E o seguro entra justamente nessa parte. Para que correr um risco que eu posso evitar? E aí eu gosto de usar sempre uma analogia, né? Que muitas das vezes as pessoas enchem a boca para poder falar e depois se surpreendem, né? Que é, se você tivesse hoje aqui uma impressora, ela está aqui em cima dessa mesa, essa impressora ela é sua, ela imprime 10 mil reais todo mês. Eu virasse para você e falasse assim, você quer fazer o seguro dessa impressora para que se ela quebrar, ela continuar imprimindo 10 mil? A maior parte das pessoas vai falar que, é lógico, né? Vou fazer esse seguro agora. Elas só esquecem que o seguro de vida é justamente isso. E que a impressora é você, no caso. É você que trabalha para poder botar 10, 20, 30 mil, 5 mil dentro de casa todo mês. E uma coisa que é importante ser dita também é o seguinte. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu só preciso me preocupar com isso se eu ganhar muito. Não. Eu ganho meus 2, 3 mil reais, é a mesma coisa. Porque assim, tudo bem, e é tudo proporcional. Qual que é o valor que eu preciso, ou qual valor eu ganho hoje? E aí é que entra o seu trabalho. Quanto você ganha hoje? O que você paga hoje? Amanhã é outra realidade, amanhã é mais, é menos, é outra realidade. Mas hoje, qual que é o valor que você... eu ganho 3 mil reais. Que aí, vamos pensar na maioria dos brasileiros? Porque às vezes o pessoal fica assim, mas tá falando isso aqui é para empresário, é para quem ganha muito, para quem ganha um salário muito grande. Não. Minha visão, tá? Posso estar completamente enganado. Se eu tivesse, me corrija, por favor. Você está extremamente correto. É exatamente isso. Por isso, a importância do papel do especialista. Que você vai direcionar. Exato. Então, se eu ganho 3 mil, eu posso virar para você. Anota aí, Rodrigo Lopes, hein? Vai botar o Instagram dele aí. Então, se eu ganho hoje 3 mil, eu viro para você e falo, olha, eu quero começar aqui, ganho pouco, até eu conseguir ganhar mais. Você consegue fazer um planejamento para mim? Perfeito. E se acontecer alguma coisa comigo, esses 3 mil continuam ganhando? É mais ou menos isso? É nesse sentido. Inclusive, tem cenários que pessoas ganham muito mais do que isso e naquele momento não conseguem ter um planejamento. Tem pessoas que ganham menos e conseguem já iniciar um planejamento, porque são vários fatores. Né? Tem pessoas que sentam comigo e elas falam assim, não, Rodrigo, eu estou num momento que eu estou ganhando bem, mas eu estou extremamente alavancado, endividado, preciso disso e disso e disso. Nesse momento eu sei que o seu seguro faria sentido para mim ter uma transferência desse valor X, mas eu não consigo nesse momento arcar com X. Vamos começar com Y? O meu papel é entender isso tudo, porque são muitas variáveis. Né? A nossa vida ela não é linear. É igual você falou, eu posso estar ganhando tanto, amanhã eu posso estar ganhando menos, depois eu posso estar ganhando mais. Mas o mais importante é eu saber que se acontecer uma fatalidade, e aí fatalidade eu não estou falando necessariamente da falta, né? Estou falando desses infortúnios que a gente citou aqui, o cheque que vai chegar, ele vai dar conta do serviço. Muitas pessoas, elas falam assim, não, Rodrigo, eu já tenho seguro. Numa primeira conversa, né, a gente está se conhecendo, eu já tenho seguro. Eu pergunto, cara, excelente, parabéns, porque né, você já está à frente de 90% da população hoje. E o que seu seguro tem hoje? O que ele te protege? O quanto ele resguarda? Não sei, eu fiz. Foi um gerente, foi um assessor, foi um profissional que me indicou. Tá, mas posso te ajudar? Posso ver? Te entender junto com você. Às vezes, eu tenho amigos pessoais meus, amigos de infância, que sentaram comigo e falaram assim, Rodrigo, eu tenho seguro, eu fiz com a empresa tal, dá uma olhada pra mim. Aí eu fui ali e falei assim, cara, não mexe, porque isso aqui tá te atendendo bem demais pra sua necessidade. Mexer nisso aqui é loucura agora. E tem outras pessoas que o contrário, falam assim, não, já tenho. Vamos dar uma olhada? Não tem custo, não tem nada. Eu vou tentar entender com você, se você achar que faz sentido, a gente dá seguimento. E aí a gente vai olhar, às vezes o cara é pai de família, tem 3 filhos, tem um seguro de vida que vai trazer um cheque de 10 mil reais para a esposa se ele não tiver aqui amanhã. Um cara que tem um custo de 20 mil por mês, o cheque não vai durar 15 dias. O cara fez um seguro ali por fazer, aí às vezes vai 30, 40 mil num seguro, que ele vai receber um benefício. Se ele nunca mais puder trabalhar, uma invalidez, puxa cara, se você nunca mais conseguir trabalhar, qual que é o tamanho do cheque que tem que chegar para você aqui? Se você não quiser abrir mão de padrão de vida,
Então a gente se escora muitas vezes em algumas coisas que são mais pelo conceito do que por entender o tamanho do remédio que eu preciso. Então essa é a importância de ter um especialista. O nosso modelo, ele é muito bem sucedido no mundo inteiro hoje, porque esse especialista, ele não é só o responsável por desenvolver algo sob medida, mas também é o profissional que ajuda a resolver tudo. Então estou passando por um problema como esses que a gente pode encontrar e precisa acionar o seguro. Cara, você quer ficar num 0800, num robô de WhatsApp que fica te jogando naquele loop infinito, digite 5, digite 3, ou você quer um cara que vai falar assim, cara, eu preciso disso e é esse o prazo. É a pessoa que vai estar do seu lado, que vai estar ali 24/7. Então, voltando àquilo que a gente falou lá atrás, né? O pessoal, a gente está com IA, a gente está com automatização, com vários tipos de solução que facilitam muito a nossa vida, mas às vezes o que a gente quer é alguma pessoa para poder ajudar a gente, né? Uma pessoa que tem domínio, que sabe o que fazer, para onde ir. Então, essa é a importância de ter um profissional especialista nisso. Então, hoje a gente consegue auxiliar nessas diferentes frentes para poder dar esse resguardo, como você falou. Nosso papel é trazer tranquilidade. A gente está aqui para poder saber que é uma preocupação a menos do que a gente tem para poder tratar na nossa vida. Isso é essencial. Quando a gente teve esse primeiro contato, inclusive, que eu falei, cara, tô com alguns investimentos aí e tal, mas acho que eu não consigo. Na minha cabeça foi, esse seguro vai ficar muito caro. Porque eu tô com alguns investimentos agora que eu quero resguardá-los, inclusive, e se acontecer alguma coisa, eu não quero perdê-los. E aí? Já pensei, nossa, vai ter uma facada que eu já vou ter que falar com ele que não vai dar. E sendo bem transparente, porque é o pensamento que eu tinha, mesmo sendo da área financeira, mesmo sendo um cara que direciona os clientes com o seu processo financeiro, o que tem que ser feito para alavancar a empresa e tudo mais. Põe um marketing, põe não sei o que e tal, vamos reduzir o imposto daqui, vamos reduzir dali, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, a gente faz todo esse planejamento com o cliente numa consultoria. Mesmo com esse conhecimento, eu não conhecia esse produto. Eu conhecia qual produto, por exemplo, quando eu era na CLT. Se você morrer, sua família ganha 1,5 milhão. Para a minha realidade da época, minha mulher vivia aí, colocava esse dinheiro na poupança lá no CDB, nesse renda fixa da vida aí, e ela ia ganhar mais do que eu ganhava o resto da vida para cuidar do meu filho. No final das contas, ela ainda ia gastar com o outro depois, que com certeza ela ia casar de novo, né? Mas, cara, pra mim era isso. Vou pagar X por mês aqui, nunca mais vou ver esse dinheiro, só quando eu morrer e alguém vai ficar com esse dinheiro. Isso nesse período aí, eu paguei 10 anos, parei de pagar, perdi ainda. Mas espera aí. Aí quando a gente conversou, eu falei, cara, faz sentido. E fez sentido pra mim justamente isso. Eu falei, peraí, tá, mas e se eu ficar vivo? Como que eu vou fazer? Caraca, fiquei doente. E agora? Tem um sogro de um primo meu, hoje falecido, que foi um grande amigo meu também, que ele era o cara da empresa. Ele tinha uma empresa de caçambas. Ele era o cara. Ele que transportava, ele que acordava cedo, ele levava a caçamba pra lá, levava pra cá e tal, aquela correria toda. Do microempresário que a gente tem no Brasil hoje, que é a grande maioria. Esse cara ficou doente. Por mais que o meu primo e que era o genro e o filho se revezassem, carregavam para carregar, não era ele. Ele tinha na cabeça dele a empresa feita. Mas ele ficou doente, ele infartou, ficou hospitalizado um tempo e tudo mais. Cara, esse cara só conseguiu, assim, não falir de vez porque ele era um cara muito seguro, que guardava dinheiro e ele conseguiu se aposentar devido ao problema de saúde que ele teve. Então, aí depois ele saiu, abriu um outro negócio e tudo mais, e foi ali até hoje falecido, mas nesse primeiro momento, se ele tivesse um seguro da Prudential hoje, é claro que a gente sabe que existem outras corretoras, sim, mas a gente trouxe você aqui para falar da Prudential, então Prudential, o resto depois a gente conversa. Mas o que acontece? Se ele tivesse, parando hoje para ver friamente, se ele tivesse
a família fala, não, pode ficar tranquilo. A empresa pode paralisar, não precisa ninguém ficar nesse desespero, só façam as entregas necessárias que já estavam combinadas nos próximos dias e quando ele voltar, ele acerta de novo. Caso ele volte. Se ele não voltar, a empresa vai morrer. Acabou, sim. Inclusive, quando ele saiu de lá, ele não trabalhou mais com isso, a empresa teve que ser vendida. Porque a sucessão daquela empresa dependia de um cara como ele, especializado, focado só naquilo, que ficava por conta, que acordava às 5 da manhã para levar o lixo, às vezes, lá no aterro de Contagem, não sei da onde. Então, se você parar para pensar nisso, faz todo sentido. Mesmo ele não tendo uma renda muito alta, imagina, ele aposentou e ainda tivesse essa renda. Cara, ele ia conseguir ter uma sobrevida melhor, ele ia conseguir ter uma tranquilidade melhor, a família ali, naquele, tipo assim, eu vou pro hospital ficar com ele ou eu vou pegar o caminhão dele para fazer a entrega que ele já estava combinada? E aí, o que você faz? Você não sabe o que faz. Ou seja, não, eu vou pro caminhão, porque senão vai tomar multa ainda, perde com ele, vai perder a empresa e pagar alguém para ficar lá, a filha tendo que ficar direto. Cara, que loucura. E se você parar pra pensar... Exato. E você citou um ponto muito importante, né? Você pega o contexto atual do Brasil, né? A gente vinha de uma cultura do CLT, do estatutário, de serem assim os grandes objetivos para ter uma estabilidade, para ter também resguardos de benefícios. Você tem o INSS, você tem um empregador que tem uma contribuição que vai te garantir a Seguridade Social, você ter outras alavancas ali que não necessariamente vão depender de você construir isso por fora. Só que a realidade do brasileiro hoje é que essa cultura do CLT, as próprias pessoas estão querendo fugir dela. Seja por um risco gigantesco que a gente tem hoje no INSS. Então você tem uma base da pirâmide, a base produtiva do Brasil está encolhendo. Cada vez mais pessoas não conseguem produzir mais, chegando a uma terceira idade, uma fase naturalmente não produtiva. E aí você tem mais pessoas começando a depender de um fundo gigantesco e menos pessoas contribuindo, botando dinheiro dentro dele. Então a gente já teve sucessivas reformas da Previdência e ainda assim elas não vão solucionar o problema das próximas gerações. E a gente tem uma cultura que os novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho têm acesso a soluções que, até por um gosto pessoal, eles querem fugir do CLT. Então hoje um profissional ele pensa duas vezes, cara, eu vou ser contratado por uma empresa, ficar 8 horas de segunda a sexta, ou às vezes eu posso trabalhar para um aplicativo, que eu faço o meu horário, que se eu trabalhar mais eu ganho mais, se eu trabalhar menos eu ganho menos, que eu posso ser até uma fonte de renda extra, então eu pego um trabalho part-time e depois eu complemento com a extra, trabalhando mais no final de semana. E aí você deixa de ter as proteções que se tinha em carreiras como essa, você tem uma estrutura da Seguridade Social que por si só já está num risco muito grande, e você tem pessoas que não têm alavancas de proteção como essa que a gente está falando. Então antes o cara ele tinha, igual você falou, né, trabalhava numa empresa como a Vale, empresas que têm já uma modalidade de seguro de vida, inclusive, que a gente chama de seguro de vida em grupo, que protegem um grupo que está dentro daquela empresa, mas que se você não estiver na empresa amanhã, ele não te protege mais. E que ele não é personalizado, como falou, é grupo. Então ele protege a necessidade do grupo. Não necessariamente a sua necessidade vai ser totalmente coberta naquilo. Mas aí você tem cada vez pessoas que nem têm essa proteção do grupo. Não tem um INSS, ou se tem, faz aquela contribuição do mínimo, né, para poder ter uma estratégia contábil, financeira mais vantajosa para ela, dentro da empresa dela. E aí se precisa depender da Seguridade Social, vai ter uma queda muito grande na renda, vai ter cada vez menos proteções. Então, a nossa cultura, ela está mudando no perfil profissional, ela está mudando com o apetite a risco, as pessoas estão cada vez menos apegadas a emprego, a geografia, e o risco das pessoas está aumentando. E a gestão de risco financeiro por trás tem que acompanhar essa necessidade. A gente está recorrendo cada vez mais à iniciativa privada para nos dar garantias que antes a gente delegava para o Estado. E que é o correto a se fazer, ao meu ver, né? Eu ter a opção de escolha. O SUS é uma ferramenta excelente, ela dá acesso. Mas se eu tiver a opção de ter um bom plano de saúde, eu também vou ter um bom plano de saúde. Para as coisas acontecerem no meu tempo. Para eu não ter que escolher numa escolha limitada de profissionais, talvez. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de
pensamento político, nem nada do tipo. Sim. É a simples poder de escolha num cenário como esse. Eu prefiro ter o dinheiro e escolher qual profissional vai me atender, que eu sei que vai ter uma chance maior de solucionar o meu problema, do que ter uma escolha limitada e o tempo que eu não controlo. O pensamento da saúde é tipo assim: o meu primo, o meu amigo, ele é mecânico. Assim, é mecânico não. Né? Ele tem até uma pequena oficina ali, às vezes ele é mecânico e tal, tá ali aprendendo e tem as dificuldades do negócio dele. Eu tenho um carro. Só que eu tenho a escolha de colocar nessa oficina para pagar pouco, quase nada, ou eu tenho dinheiro para colocar numa oficina maior, que é uma concessionária grande, onde eu não vou perder meu... Às vezes o carro é zero e você vai perder a sua garantia. A garantia é R$1.000. Se eu levar lá no meu vizinho, no meu primo, no meu amigo, claro que é uma comparação às vezes mais chula, mas para ficar mais fácil o entendimento da saúde, né? Aqui no mais baratinho é R$100, mas eu perdi a garantia. Então eu vou pagar 1.000. Se eu não tenho dinheiro, eu vou levar no de 100. Mas se eu tenho, eu vou levar no de 1.000, porque eu quero, entre aspas, o melhor. Não que o outro seja ruim, mas aquele é melhor. Na saúde é a mesma coisa. E aí as pessoas até falam assim, porque o rico tem condições e tal. Cara, mas você paga um plano de saúde hoje, você já está bem coberto. Pode ter situações que você vai ser atendido no SUS, e que bom que tem o SUS, que bom, graças a Deus que tem o SUS para atender a maioria da população. Eu acho sensacional isso. Apesar que as pessoas acham que o SUS é de graça, mas o SUS não é de graça, né? Sai dos nossos impostos e bem caro, inclusive. Mas você pode ir no SUS, pegar uma fila, às vezes, de horas e ter um atendimento bom ou não. E você não tem nem onde reclamar. Ou você vai num plano de saúde, vai no hospital, ou você escolhe um médico que você vai ser atendido e você vai ter um direcionamento melhor. E aí você vai ter uma sobrevida maior. Vários casos a gente vê, né? Cara, se eu não tivesse plano de saúde eu tinha morrido. Por quê? Não é que o SUS é negligente, não. Nós temos excelentes profissionais no SUS, inclusive muitos profissionais da saúde que estão no SUS estão no particular. Exato. Só que o atendimento no SUS é de um jeito, no particular de outro. Às vezes você não tem o remédio que você precisava, você não tem o exame que você precisava, você não, né? No momento que ali você tem. É o que você está falando, cara, você pode escolher. Vamos escolher o que vai te dar uma tranquilidade melhor, mas a gente paga para não usar também, né? Exato. E o seguro de vida é isso. Cara, mas assim, eu acho que dentro do contexto que a gente tinha até combinado de conversar, eu acho que foi isso. E agora, se você tiver mais alguma consideração de alguma coisa diferente, por exemplo, eu lembro que você falou sobre um seguro em vida, que ele é um pouco mais caro, mas que você usa ele em vida de qualquer forma, como complemento na renda, na aposentadoria ou na saúde. Fala para nós um pouquinho como funciona esse. Eu vou assim explicar um pouco por alto que hoje a gente tem várias modalidades de coberturas e a gente pode dividir talvez o seguro em dois tipos básicos de seguro. Hoje a gente tem um seguro que a gente chama de temporário, é talvez o seguro que a gente está mais habituado, é como o seguro do nosso carro. Você está pagando, ele tem uma vigência. Se você não renovar, você deixa de ter a cobertura. Então, se você pagar durante um ano, ficar com o seu carro bonitinho durante um ano ali protegido, no mês que vem você não renovou, eles roubaram seu carro, você não está coberto mais. Isso é o que a gente chama de seguro temporário. Existe uma outra forma que a gente chama de seguro vitalício. O seguro vitalício ele é um seguro que, como o próprio nome diz, ele tem uma vigência que vai acompanhar o resto da sua vida. E aí ele é uma ferramenta muito interessante para várias outras necessidades que o seguro pode atuar. Então ele é uma ferramenta que a gente usa muitas vezes num projeto de sucessão. Ele se torna uma ferramenta muito inteligente na consolidação do meu patrimônio para eu ter uma ressalva, mesmo após idades em que eu não consigo ter um seguro mais. Então, hoje, via de regra, você vai encontrar seguradoras fazendo seguros temporários para você até os 75 anos, algumas já estão trabalhando até os 80 anos de idade, só que a nossa expectativa de vida está aumentando. Eu vou pagar um seguro até os 80,
E depois dos 80, eu vou ficar sem seguro? Então, um seguro que tem uma capacidade de se estender ao longo da vida, ele também tem uma possibilidade de me manter protegido para o resto da vida. E hoje a gente já tem coberturas que são tanto de vida quanto em vida também vitalícias. Então esse é o seguro que ele tem várias ferramentas que a gente utiliza dentro das coberturas, mas que ele se torna um coringa. Então eu posso usar ele num projeto de sucessão para ter uma inteligência financeira e baratear custos, que aí não vou entrar muito no mérito, mas que é muito bacana também. Ele é um seguro que ele tem uma possibilidade de resgate. O intuito dele não é ser previdência, não é ser investimento, né? Eu gosto muito de esclarecer isso, porque ele não é um ativo financeiro para rentabilidade, não é aquele cara que você vai deixar de ter renda fixa para ter ele, mas ele é um cara que tem uma possibilidade de resgate. Então, às vezes aconteceu um imprevisto, eu não consegui manter aquele seguro, mas eu paguei por muitos anos e não vou manter ele mais. E aí você tem várias opções do que fazer com ele. Você pode estender a vigência, você pode fazer um resgate. E aí esse resgate ele vai ser proporcional ao que você vai gastando ao longo dos tempos. Mas isso tudo é de acordo com a necessidade. Ponto inicial nosso de qualquer tipo de projeto, de planejamento, é a necessidade. É o que é o importante para mim naquele momento, qual é o meu momento de vida. E aí o seguro ele pode ser mais vantajoso eu ter o temporário, pode ser mais vantajoso eu ter o vitalício, ter os dois. Então hoje a gente tem estratégias, inclusive, do que a gente chama de mudança de seguro. Eu começo com um seguro temporário, estou numa fase que eu ainda posso ter seguro renovado, e ao longo do tempo eu vou convertendo ele em vitalício, porque eu sei que eu estou ficando mais velho, o meu risco está aumentando, e eventualmente pode chegar até uma fase que eu não consigo mais ter seguro por uma questão de saúde. Então, aí entra também esse papel do especialista. Então, é uma modalidade ali que pode ou não fazer parte do meu perfil, da minha necessidade, mas que também traz outras possibilidades quando a gente está tratando desse tipo de cenário. Muito bom. Suas considerações finais? Bom, antes das considerações finais, eu gostaria de trazer em primeira mão aqui. Muito bom. Né? Mais um protegido, mais uma pessoa que confiou no nosso trabalho. Então essa aqui é a sua apólice e uma pequena lembrancinha aqui. Aí, Tati, ó. Ó você, ó. Isso aqui é para tranquilidade da esposa, viu, galera? Tá aqui um excelente profissional, eu indico. E veio, né, por indicação de pessoas próximas. E eu indico para todos vocês, se vai começar a pensar em seguro de vida, procura o Rodrigão. Nós vamos colocar suas informações ali, telefone, WhatsApp, Instagram, tudo mais, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Nós não trazemos aqui no canal nada que a gente tenha alguma dúvida de caralho, será que esse cara é certinho? Não vou falar. Então, se eu estou trazendo aqui, o pessoal já me conhece, sabe que eu sou muito sério com isso. Então tá aqui, ó, minha apólice, não vou mostrar para vocês, né? Vai que vocês querem me matar. Pô, muito bom, legal, cara. Show. Eu vou entregar pra Tati, né, claro. Perfeito. Não, mas bacana, Thiago, obrigado pela oportunidade. E ela é chata, ó. A gente tem que valorizar quem valoriza a gente, mas é a confiança, né? A gente gosta sempre de contar com essa confiança. Parabéns por essa iniciativa de proteger, né, aquilo que você valoriza, as coisas que são mais importantes. Você já é parte das pessoas que estão ajudando a promover mais segurança para as futuras gerações, mudando aí o nosso país, de certa forma, né, porque a gente dá essa tranquilidade para as futuras gerações também, é muito importante a gente ter menos pessoas que podem ficar aí dependendo do acaso. E também essa confiança, né, da gente poder levar esse conhecimento. Então aqui, né, a oportunidade de me conhecer, né, o Thiago vai deixar aí minhas redes, meu contato, muitas vezes para um primeiro bate-papo. É só para poder entender como que a gente pode ajudar. Pode ser que naquele momento não seja o mais adequado, pode ser que seja uma oportunidade futura, ou minimamente você ter uma chance de saber como é que isso aqui funciona. Meu trabalho hoje, 90% das vezes, é levar conhecimento. E aí a decisão é a pessoa que vai tomar qual o momento certo, qual a forma correta. Eu vou ser um veículo para poder transformar aquilo que ela tem de necessidade em algo concreto, né? E aí meu primeiro
contato com as pessoas é uma conversa aberta, tranquila, para poder explicar de onde eu vim, como é que eu realizo esse trabalho. E se aí fizer sentido para elas, a gente pode começar a trabalhar juntos. Muito bom. Rodrigo Lopes, esse foi mais um episódio do Silveira Podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho, para as próximas visualizações aí, tá? Nós estamos com vídeo todas as semanas agora, toda segunda-feira tem um vídeo novo. E nós vamos trazer aqui muitos profissionais de áreas diferentes para vocês conhecerem, assim como o Rodrigo trouxe para nós a importância aí do seguro de vida, do planejamento financeiro de uma forma mais abrangente, né? Não só aquela ali pensando no dinheiro, mas pensando em quem produz esse dinheiro para a sua vida, para a sua família. Nós vamos trazer outros profissionais, então fique de olho no nosso canal aí. E é isso. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Pelo seu tempo, tá? E é isso. E a hora que tiver o nenenzinho lá, me chama que eu quero ir pro batizado. Com certeza. Valeu, Thiago. Obrigado. Até mais.